Poder servi-los com a palavra do Senhor hoje à noite, nesse seminário tão importante, de um tema tão apropriado para a nossa época. O texto que Deus esteve propondo ao coração dos irmãos se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e nós estaremos lendo a partir do verso 13. Portanto, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Muito bom também para mim rever amigos preciosos de tantos anos, né, pastor Hamilton, tantos outros irmãos queridos dessa igreja que mora no meu coração, irmãos, muito especial para mim, a Igreja Ação Evangélica aqui do Presidente Médici. Que Deus possa falar conosco nesse tema que nós estudamos tanto, não é? Eu quero dizer para os irmãos que eu não vou ensiná-los nada de novo, tudo isso que nós vamos compartilhar aqui você já conhece. O desejo do meu coração é, quem sabe, caminharmos juntos, trocarmos aqui algumas experiências, falarmos a respeito desse Deus que é santo, para que dessa forma nós possamos nos auxiliar uns aos outros. Amém? Muito bem. Palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, o Senhor nos diz: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te amamos com toda a força dos nossos corações. Que o Senhor possa, ó Pai, continuar falando conosco conforme a tua muita misericórdia. Assim como o Senhor já vinha falando através das orações que foram feitas, da palavra que foi lida, da devocional que foi compartilhada, daquelas belas canções, ó Deus, que tocaram tão profundamente o nosso coração, através do teu servo Vanderlei, que esteve intercedendo por nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nesse momento levar em consideração, através da exposição da tua palavra, as nossas muitas necessidades, os nossos somenos, problemas, as nossas angústias, quem sabe, e que a tua palavra possa nos encorajar, Senhor, que a tua palavra possa nos oferecer o bálsamo que as nossas almas precisam, e o encorajamento devido para que nós possamos continuar servindo com toda alegria, contribuindo com a expansão do teu reino e a manifestação da tua glória, Senhor, até que o Senhor venha. Portanto, ser propício a todos nós e conforme a tua misericórdia fala conosco de uma maneira simples e objetiva, Senhor. É assim que nós te pedimos, confiando na tua graça e na tua benesse. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, sejamos santos em tudo. Sejamos santos em tudo. Esse é o tema que Deus propôs ao coração dos nossos irmãos que pensaram esse seminário tão precioso. Portanto, nós vamos pensar um pouco a nossa vida, pensar um pouco a nossa missão, aquilo que nós temos feito enquanto peregrinamos sobre a face da terra, como viajores que somos, em direção à nossa amada Jerusalém Celestial. Pois bem, esse documento do qual nós estamos lendo, esse excerto hoje à noite, foi escrito, quem sabe, na porção final da década de 60 depois de Cristo. Ao que parece, o apóstolo Pedro se encontrava na capital do império, a cidade de Roma, provavelmente pouco depois do assassinato do grande apóstolo Paulo, e sendo Pedro agora um dos grandes líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo,
Ele escrevia cartas para nortear a igreja, para prepará-la, para encaminhá-la. Segundo alguns dos nossos doutrinadores, parte da igreja do Senhor se encontrava combalida, triste, pelo fato de que Paulo havia sido assassinado. É bem verdade que nós sabemos, à luz das Escrituras, que Paulo fechou os olhos para aquela multidão ruidosa, mas no momento em que ele os abriu novamente, ele já estava na presença do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Contudo, nós que somos seres humanos, com o nosso coração entenebrecido, precisávamos de força. Portanto, essa primeira carta, primeiro a Pedro, é uma carta de encorajamento, onde Pedro vai usar a palavra sofrimento várias vezes para fortalecer aqueles irmãos que em alguns aspectos estavam pensando em desistir, que em alguns aspectos achavam que ficariam pelo caminho, que aquela luta, quem sabe, seria a última, que eles sucumbiriam. Portanto, Pedro escreve para encorajá-los, para lembrá-los que há um propósito soberano por trás de tudo e todas as coisas. Visto que na cruz do Calvário, através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus, todo o preço foi pago e toda a ira foi afastada. De modo que, se o preço foi pago e se a ira de Deus foi afastada de sobre nós, e ainda assim nós sofremos, provavelmente é porque Deus possui um objetivo. Porque eu quero acreditar que Ele não tem prazer no sofrimento do justo. E nem pode nos tentar, visto que Ele próprio por ninguém é tentado. Contudo, às vezes Deus permite que situações ruins aconteçam a pessoas boas, para que por meio delas nós possamos nos tornar melhores servos, melhores adoradores. Há um propósito soberano por trás de todas as coisas. Isso deve confortar o nosso coração. Mas eu queria, em um primeiro momento, olhando para esse verso inicial, o verso 13, destacar uma verdade preciosa. A nossa nova vida, a nossa nova natureza, o trato soberano do Senhor sobre todos nós, nos leva a sermos santos. De modo que nós olhamos para esse verso 13, primeiro verso que nós lemos, e encontramos o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O primeiro ponto, meus irmãos, que nós precisamos destacar é o motivo pelo qual Pedro começa essa sentença com o termo por isso. Essa palavra por isso é importante para a nossa compreensão. Através dela, seria como se Pedro estivesse dizendo, com base no que foi dito anteriormente, levando em consideração o que foi dito anteriormente, façam isso ou façam aquilo. A pergunta é, o que foi que Pedro nos disse anteriormente? Ora, em um primeiro momento, Pedro nos disse que nós, que estamos salvos e completamente seguros em Cristo, precisamos crer na verdade da nossa salvação. Esse é o primeiro ponto, meu irmão. Você só pode ser santo se de fato você acreditar com toda a força do seu coração que você é um homem eleito, você é um homem salvo. Você de fato se apropriou da mensagem da cruz ensanguentada. E aquela visão maravilhosa fez de você uma nova criatura. Se você não for crente, você não pode ser santo. Por mais que você se esforce. E essa moeda possui uma outra face. Se você de fato for crente e não for santo, alguma coisa está errada com a sua conversão. Vocês lembram do que foi ensinado e tantas vezes reiterado? É Deus quem nos santifica. Se há algum problema em nossa jornada, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, em algum aspecto, está precisando melhorar. Deus, por sua vez, é perfeito. Se há algum problema no relacionamento, provavelmente o problema está em quem? Está em nós. Portanto, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos de salvação, nós precisamos nos apropriar da mensagem da cruz, nós precisamos de fato sermos novas criaturas. E é esse primeiro ponto que Pedro procura nos assegurar, e para tanto nós precisamos olhar para o capítulo 1. No capítulo 1, a partir do verso 3, falando acerca da verdade da salvação, Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível,
reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. As pessoas que receberam essa carta viviam errantes nas regiões que até então eram conhecidas como o Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Ásia, a Bitínia. Parte dos nossos doutrinadores entende que essas pessoas estavam dispersas por aquela região, porque essas pessoas eram as mesmas que haviam sido expulsas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, por ocasião da grande perseguição que foi fomentada pelo famigerado Saulo de Tarso, quando ainda não conhecia o Senhor Jesus. Se vocês fizerem uma leitura atenta de Atos, capítulo 8, vocês perceberão, do verso 1 ao verso 3, que por ocasião daquela perseguição, liderada por Saulo de Tarso, que depois veio a se tornar o grande apóstolo Paulo, todos os crentes de Jerusalém, à exceção dos 12 apóstolos, foram dispersos pelo mundo. Desde aquele ano, 33 depois de Cristo, provavelmente, até esse momento, década de 60 depois de Cristo, pouco mais de 30 anos haviam se passado, e esses irmãos permaneciam ainda errantes sobre a face da terra, precisando de uma palavra de encorajamento. Pedro vai dizer no verso 2 do capítulo 1 que esses irmãos precisavam guardar o coração, visto que eles eram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Ou seja, por mais que eles estivessem longe das suas propriedades, das suas famílias, quem sabe, vivendo errantes pela face da terra, ainda assim, Deus detinha o controle soberano sobre as vidas de cada um deles, porque afinal de contas, a graça que os havia chamado no começo da caminhada seria suficiente para mantê-los seguros até o final. O Deus de Jerusalém é o Deus do Ponto, e da Capadócia, e da Ásia, e da Bitínia. Pedro está dizendo, vocês não se encontram perdidos coisa nenhuma, Deus está no controle de tudo. Portanto, tragam à memória de vocês aquilo que o bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, fez por vocês. E o que Ele fez? Pedro diz, Ele vos regenerou para uma viva esperança. E a viva esperança que nós temos não tem a ver com circunstâncias, porque circunstâncias podem nos abalar. O alicerce da nossa fé não tem a ver com circunstâncias. O alicerce da nossa fé tem a ver com um ser sublime, todo-poderoso, que não muda. Nele não há nem sombra de variação. Ele é absoluto. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, em quem nós temos uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E no momento que Ele ressuscitou, verso 4 do capítulo 1, Ele nos ofereceu uma herança incorruptível, sem mácula, não pode ser manchada, não pode ser depreciada, imarcessível, não pode perder a glória. Ora, Pedro estava dizendo, alegrem os corações, vocês podem ter perdido a prata e o ouro que estava em Jerusalém quando Saulo lhes expulsou, mas vocês não podem perder o tesouro que está reservado na glória, esperando por todos vocês. É imarcessível, não perde a glória. É sem mácula, não perde o valor, está reservado para vós outros, que sois guardados. E esse termo guardar vem de uma expressão grega, que aponta para uma espécie de cofre, cuja chave, a senha, só o proprietário possui. É uma propriedade, um bem, um tesouro inacessível a outras pessoas. Pedro está dizendo, vocês não estão perdidos, vocês possuem um dono. E esse dono tem preservado vocês. Vocês estão guardados. Guardados, irmãos, observem, capítulo 1, versículo 5. Não por qualquer coisa, guardados no poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No último tempo. Não importa por quais caminhos a providência nos guie, de acordo com a soberania de Deus, a nossa chegada é certa.
Essas pessoas estavam vivendo errantes no Ponto, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Não sabiam elas que não importa por quais regiões do Império Romano a providência as estivesse guiando. O fato é que, no final daquela jornada, eles estariam diante dos portões dourados da amada Jerusalém Celestial, preservados pelo poder de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. É verdade, irmãos, a salvação é real. Pedro lembra isso, esses irmãos. Essa é a primeira verdade desse por isso do versículo 13. Por isso, em primeiro lugar, porque você é salvo, guardado, preservado, seguro em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, porque essa salvação é eficaz. Você deve guardar o seu coração. Olhe para o verso 6 do capítulo 1. Pedro disse: você está guardado no poder de Deus, o seu tesouro está seguro no céu, você possui um dono, o fundamento da sua vida é firme. Verso 6, nisso você deve exultar, ainda que no presente tempo, se necessário, você venha a ser contristado por várias provações. É verdade, se eu pedisse para levantar a mão, quem aqui nunca sofreu? Provavelmente ninguém levantaria. Se eu pedisse para levantar a mão, quem está sofrendo? Provavelmente a maioria de nós levantaria. Se eu perguntasse mais uma vez, quem acha que ainda vai sofrer? Mas provavelmente todo mundo levantaria a mão. E a pergunta é: por que sofre o justo? Há muitas formas de se responder essa pergunta. Jó que nos diga, não é? Pedro também possui uma linha de argumentação para a pergunta: por que sofre o justo? E a resposta de Pedro tem a ver com o verso 7 do capítulo 1, quando ele diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, porque sofre o justo, palavra de Pedro, para que a sua fé seja confirmada. Para que essa fé se torne para você muito mais preciosa que o ouro, ainda que o ouro seja aperfeiçoado, purificado, burilado pelo fogo. Ora, o ouro, essa liga preciosa, quanto mais é aquecido na fornalha, mais se livra das suas impurezas, mais se torna puro. Olhe para a vida de Jó, exemplo que eu dei. Jó 23:10 está escrito: tu conheces o meu caminho, Senhor, prova-me que do outro lado eu sairei como ouro. Meus irmãos, Jó 23:10 deveria ser escrito com letras douradas. O que é que Jó está dizendo? Perdi todas as minhas propriedades, 10 filhos, a minha saúde, e a minha mulher, emocionalmente falando, está arruinada. Pode continuar provando, Senhor. Tu conheces o meu caminho. Aquece o fogo dessa fornalha. Do outro lado, eu sairei mais puro, mais santo, mais crente, mais consagrado. Ainda que eu perca toda a minha pele, na minha carne, eu verei ao Senhor. Porque eu creio, com toda a força do meu coração, que um dia o meu Redentor se levantará sobre a terra. E essa prova chegará ao fim. A expressão grega dokimos de Jó 10:23, ou melhor, 23:10, é a mesma expressão para a provação que Pedro está usando aqui, meus irmãos, no verso 7. Não sei por quais caminhos a providência de Deus tem conduzido você, mas de uma coisa eu sei: a sua salvação é eficaz, porque quem fez a promessa é fiel. No final das contas, sabe o que acontecerá? Quando, irmãos, Deus finalmente nos conduzir em triunfo até o final das nossas jornadas, olhe para o verso 9 do capítulo 1, está escrito: qual o objetivo do Senhor? Obtendo o fim da vossa fé, que não é outra coisa, senão a salvação da vossa alma.
Deus sabe trabalhar, irmãos, e Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Portanto, vamos olhar para o verso 13, a primeira sentença. Por isso o quê? Porque nós estamos salvos. Por isso o quê? Porque a eficácia da nossa salvação é segura. Por isso o quê? Porque nós sabemos onde Deus vai chegar, através dos caminhos pelos quais Ele tem nos conduzido. Ou seja, por causa da verdade e da eficácia da nossa salvação, nós precisamos, verso 13, cingir o nosso entendimento. O que é que Pedro está nos ensinando? A nós, homens, que precisamos ser santos. Você é salvo? A resposta com base em nossa análise é: sim, eu sou salvo, eu tenho convicção disso. Há eficácia nessa palavra de salvação. Você crê que o Jesus que prometeu é fiel para cumprir? E nós respondemos da mesma forma: sim, nós acreditamos. Ora, quais são as atitudes que Deus espera de quem compreende essas duas verdades que nós acabamos de reiterar? Em primeiro lugar, Deus espera que nós venhamos a cingir o nosso entendimento. Não é isso? Verso 13, por isso, porque você é salvo. Por isso, porque essa salvação é real. Por isso, cinja o vosso entendimento. Essa palavra cingir vem de um velho termo oriental que significava apertar bem as roupas para a viagem. A época em que esse texto foi produzido, os homens não usavam calças e camisas como nós estamos usando aqui, eles usavam uma espécie de vestido. Ainda hoje os orientais utilizam, não é? Grandes turbantes. Quando aqueles homens iam enfrentar grandes viagens, para que aquele longo tecido não atrapalhasse, eles cingiam aquele tecido, aquele longo vestido. Eles se preparavam e dessa maneira eles iniciavam a jornada. Esse termo, portanto, traz a ideia de que nós precisamos nos preparar o melhor possível para a jornada que nós estamos, irmãos, enfrentando ao lado do Senhor Jesus. Porque a semelhança desses homens, nós também somos peregrinos. Nós não estamos viajando para Lagoa Seca ou Queimadas, ou mesmo a capital do estado, João Pessoa. Nós estamos viajando para Jerusalém Celestial. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nesse mundo que jaz no maligno. Nós estamos em viagem, irmãos. Logo precisamos nos preparar para seguirmos essa jornada da melhor maneira possível, visto que nós não sabemos quais são as aventuras que nos esperam pelo caminho. Precisamos estar preparados. Essa preparação é semelhante, por exemplo, ao que acontece com um novo aluno recém-chegado na escola. Alguns aqui que ainda estão na escola, na universidade, todos já passaram por essa experiência. Portanto, é fato que nós nos lembramos qual era a nossa responsabilidade quando chegávamos em uma nova escola. Nós precisávamos o mais rapidamente nos enturmar ali para termos êxito naquela nova empreitada. Mas pense, por exemplo, num funcionário de uma empresa. Pense em um homem que passou muito tempo desempregado. Então Deus lhe abre uma porta, uma oportunidade, ele consegue uma função em uma empresa festejada e agora ele está ali nos primeiros dias de trabalho. Ele vai ser negligente? Ele vai chegar atrasado? Ele vai sair antes da hora? Ele vai cuidar das ferramentas dele de qualquer forma? Não, ele vai cingir o seu entendimento. Ele vai se preparar, ele vai ter cuidado com o horário, com o fardamento, ele vai ter cuidado com aquilo que está sob a sua responsabilidade, porque o seu objetivo é agradar àquele que o contratou. Meu irmão, você é peregrino, você é salvo, você tem certeza da sua salvação, você está em direção a Jerusalém Celestial, a ideia é a mesma, cinja o seu entendimento. Da forma como o estudante se prepara para ser melhor na escola, da forma como o funcionário se prepara para ser melhor na empresa, o homem de Deus também deve se preparar, porque ele é o homem que compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada e ela mudou completamente a sua vida. Agora ele vive para agradar aquele que transformou a sua realidade. Dito de outra forma, é como se Pedro estivesse dizendo: pelo fato de vocês terem sido salvos, e mais,
pelo fato de estarem completamente seguros dessa verdade, procurem viver de modo digno dessa realidade. Sejam homens de Deus, homens de palavra, homens de valor, homens santos. Porque se você disser que se esforça para ser um bom estudante e for negligente, por mais que você diga isso, aqueles que te conhecem vão dizer: coisa nenhuma, tu é lá estudante, coisa nenhuma, tu és um bagunceiro negligente. Se você não for um bom funcionário, por mais que você perca toda a sua saliva dizendo: se essa empresa estiver prestes a quebrar, o último a ser demitido sou eu, porque eu sou o melhor. Quem te conhece vai dizer: coisa nenhuma, tu és o pior, todo mundo conhece o teu testemunho aqui, tu diz que é crente, não é crente coisa nenhuma, tu és um falso profeta. O que nós aprendemos? Não importa, irmãos, afirmarmos que somos salvos, ou que a nossa salvação é eficaz, se a nossa vida não diz a mesma coisa. Pedro afirma: cinjam o vosso entendimento. Trazendo para um português dos dias atuais: não minta para você mesmo. Mas em segundo lugar, ele diz: seja sóbrio. Você percebe que uma afirmação leva a outra? Não minta para você mesmo. Seja sóbrio. Sobriedade é o contrário de ebriedade. Quem é o ébrio? É o entorpecido, é o bêbado, é aquele que foge da realidade, através do álcool, por exemplo. Quando Pedro diz: volte à sobriedade, ele está dizendo: olhe para a sua vida, olhe para os seus feitos, olhe para o seu testemunho. Onde é que você vence ou é derrotado? Em casa. Ora, irmãos, um é um conceito que nós temos entre os nossos pares na igreja, amigos queridos, alguns de infância, por exemplo. Outra coisa completamente é o nosso conceito perante quem de fato convive conosco diariamente. Qual o seu conceito perante a sua esposa? Qual o seu conceito perante os seus filhos? Pedro diz: volte à sobriedade. Não perca tempo, esteja alerta, não desperdice a oportunidade que a graça tem te dado de salvar a tua alma eterna. Você, melhor do que ninguém, sabe onde se encontra a sua mente e o seu coração. O Senhor Jesus, certa vez, nos contou uma parábola, está escrita em Mateus capítulo 24, versículo 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel? O Todo-Poderoso diz: quem é o servo prudente? Ora, fiel e prudente é o servo a quem o Senhor confiou os seus bens. Bem-aventurado é ele, porque quando o seu Senhor vier, vai o achar fazendo assim, cuidando de tudo. Em verdade vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Mas o servo que for negligente, o servo a quem foi confiado algo precioso, meu irmão, não há nada mais precioso do que a sua alma eterna, como você tem cuidado dela. Esse é o tesouro que Deus te confiou. Deus não te confiou uma casa, meu irmão, Deus não te confiou um carro, Deus não te confiou uma conta bancária. Isso qualquer um consegue. O que Deus te confiou só pode ser comprado por sangue. E é isso que você não pode perder. Quando ele voltar, o que é que você vai mostrar para ele? Se você for negligente com isso que ele te confiou, se você passar toda a sua vida comendo, bebendo com os demais, o seu Senhor, Mateus 24, 50, virá em um dia, em uma hora que você não espera. E aquilo que você tem preparado, para quem será? Você vai oferecer sua casa bacana em Campina Grande, meu irmão, para Deus abrir a porta do céu para você? Será que com seu sobrenome famoso, Deus vai abrir a porta do céu para você? Será que você vai mostrar suas contas pagas, as suas promessas cumpridas? Será que isso é suficiente, meu irmão?
aquela porta só se abre com sangue. E não é qualquer um. Volte à sobriedade. Em terceiro lugar, Pedro nos diz: esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de quem? De Jesus Cristo. Há dois termos importantes aqui. O primeiro deles é esperar. Esperar é ter esperança. Ter esperança é depositar confiança, não na sua capacidade de trabalhar, não na sua capacidade de pagar contas. Meus irmãos, eu sei que isso é importante, nós somos homens de Deus, nós nos orgulhamos disso, de prometer e cumprir, de comprar e pagar, de acertar e fazer jus ao acerto. Mas a nossa esperança não deve estar na nossa moralidade, nem na nossa palavra, ou no poder que o nosso nome tem na praça. A nossa esperança precisa estar em Cristo. Ele diz: nele esperai, tenha nele esperança, não parcialmente, não 99%, mas Pedro diz: esperem inteiramente. Eu sei que você se orgulha de se esforçar para cuidar bem da sua esposa. Eu sei, meu irmão, você é um homem de caráter. Você se orgulha de ensinar bons princípios ao seu filho. Mas se houver qualquer uma outra coisa em que você deposita a sua esperança, no que diz respeito aos valores que você leva para a sua casa, ou os princípios que você contribui para a sua esposa e para os seus filhos, meu irmão, eu imploro a você, se desfaça dessa esperança vã e confie inteiramente na esperança que vem de Cristo Jesus. E diga no seu coração: não é porque eu trabalho, Senhor, é a tua graça. Não é porque eu tenho coragem de defender a minha família do dia mau, é porque o Senhor é bom. Pare de confiar em você, meu irmão, e comece a confiar inteiramente em Cristo. E acima de tudo, ensine isso à sua esposa e ensine isso ao seu filho. Por isso, irmãos, porque nós somos salvos, porque essa salvação é eficaz, Pedro nos diz: vamos cingir o nosso entendimento, vamos voltar à sobriedade, vamos esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida em Cristo Jesus, porque Ele é fiel. Uma vez que Pedro compartilha dessa verdade poderosa conosco, agora ele traz uma série de imperativos. Aquilo que nós, que somos santos em todas as coisas, precisamos fazer para a glória de Deus. Perceba, nós já aprendemos, irmãos, que devemos nos preparar para o retorno do Rei, cingir o nosso entendimento. Nós não podemos mentir para nós mesmos, precisamos voltar à sobriedade. Nós precisamos confiar inteiramente na graça que nos foi derramada por Cristo Jesus. Sabemos disso. A pergunta é: quais são os próximos passos? O que significa ser santo, portanto, em todas as coisas? Então Pedro diz a partir do verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Em primeiro lugar, qual a primeira ordem? Pedro diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ora, o que é que Pedro está supondo? Pedro está supondo que todos nós entendemos o que significa aquele por isso. Vocês percebem como ele é importante? Por isso. Por isso o quê? Porque você é salvo, meu irmão. Por isso. Por isso o quê? Porque a sua salvação é eficaz. Se você é salvo, e se de fato essa salvação é eficaz, e a resposta é um sim, é verdade, isso é fato? É. Como filho da obediência que você é, em outras palavras, como filho de Deus, como regenerado, como eleito, como uma nova criatura, não tome a forma. Amoldar é tomar a forma, é voltar a ser o que era.
Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente. Você não pode voltar a se comportar como você se comportava antes de compreender a mensagem da cruz. Não, você não pode. Ou seja, como crente que você é, como filho da luz que você é, não se comporte como aquele que ainda não conhece a Jesus. Não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente. Não faça isso. Essas paixões mundanas faziam parte da nossa vida de ignorância, da época em que a glória do Evangelho ainda não havia resplandecido sobre nós, mas agora, irmãos, o Espírito Santo já nos levou até o Calvário. Sim ou não? Nós já nos banhamos naquela fonte de sangue que jorrou das chagas abertas, nas mãos, nos pés, no lado, na cabeça de Emanuel. Sim ou não? Sim. Portanto, Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você volte a obedecer o pecado em suas paixões. Romanos 6,13, não ofereça os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Romanos 6,16, será que você não sabe que aquele a quem você se oferece como servo para obedecê-lo, desse mesmo a quem você se oferece, você se torna escravo? Ora, irmãos, pare para pensar, qual foi o resultado do seu estilo de vida? Quando você se dedicava a esse tipo de comportamento, quando você se amoldava a essas ditas paixões mundanas. Romanos 6:21 diz assim, Romanos 6:21, naquele tempo, que resultados colhestes? A resposta é, nada. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Portanto, eis a ordem que nós não podemos olvidar. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Você é crente, meu irmão? Você é nova criatura? Então não ande como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, por causa da dureza do seu coração. Você é crente, quer torcer para o seu time do coração, torça como crente, meu irmão. Misericórdia. Dirija como crente, meu irmão. Ame a sua esposa como crente. Eduque os seus filhos como crente. Tenha cuidado com aquilo que você partilha, sobretudo na internet. Não é porque é engraçado, meu irmão, que você vai sair mandando para todo mundo por aí. Em primeiro lugar, analise o que é dito, o que é escrito, quais são as mensagens. Você é obreiro, diácono, presbítero, seminarista, ou você é um homem de Deus que já caminha há algum tempo na igreja, meu irmão, aquilo que você compartilha com o seu nome. Não é qualquer pessoa que está mandando, é o pastor Jamerson. Eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que estou fazendo. Daí a pouco está lá um irmão, abre com toda a alegria do coração, pastor Jamerson mandou para mim, deve ser uma bênção. E quando escuta, meus irmãos, é engraçado, convém. E no futebol, meu irmão, aquele vocabulário que não serve para a maior glória de Deus. Na empresa, quando esquenta a cabeça no trânsito, Pedro está dizendo, não volte a ter o comportamento que você tinha. Não volte a se comportar daquela maneira, irmãos, e eu estou pregando para mim, que é para o meu coração, porque eu sou feito da mesma coisa que vocês também são. E se nós não guardarmos o coração, irmãos, nós vamos ser mais do mesmo. Sabe o que é que nós devemos temer? Como homens de caráter que somos, como homens de Deus que somos, que o colega do futebol, ou o amigo da empresa,
Ou aquele que mora na mesma rua que nós moramos, um dia, olhe para um outro, para um terceiro e diga: se um dia eu for ser crente, eu não quero ser como fulano, não. Porque o fulano disse que é crente, se você vê ele no futebol, é de partir o coração. Nas redes sociais ele é uma lástima. No trânsito, meu Deus do céu. Olha como ele trata a esposa, os filhos. Se eu for ser crente, eu não quero ser crente como ele, não. Eu quero ser de fato uma nova criatura. Ele diz que é, ele não é. Meus irmãos, eu estou exagerando ou nós ouvimos isso por aí? Todo dia, meu irmão. Todo dia. Que Deus guarde o nosso coração. Nós somos homens de Deus. Nós vamos para o céu. Andaremos naquelas ruas de ouro. Veremos aqueles muros de cristal. Sim, é verdade, nós estaremos lá. E para que isso aconteça, a primeira ordem é: não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente. Por quê? Porque você foi salvo. E essa salvação é eficaz. Segunda ordem de Pedro, olhe só, ainda no verso 15, ele diz, verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santos. Nós não podemos mais viver em pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. E aqui nós precisamos trazer uma verdade ao nosso coração. Que verdade é essa? Nós somos pecadores, é verdade, mas o pecado não tem mais autoridade sobre nós. Nós somos pecadores, é verdade, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado agora, meus irmãos, é um acidente. Nós não temos prazer, nós não agendamos, nós não premeditamos. O pecado agora é algo tão terrível que rouba o nosso sono, retira o nosso apetite, furta de nós a paz. Nós não conseguimos dormir, nós não conseguimos comer, nós não temos um minuto só, irmãos, de tranquilidade, até que finalmente nós paramos, dobramos o joelho, abrimos o coração e falamos: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu pequei. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Restaura a minha paz, restaura a minha alegria da salvação, limpa-me com o hisopo e eu ficarei limpo. É assim ou não é, irmãos? Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 1, Romanos 6:1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele próprio responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele o quê? Morremos. Nós morremos para o pecado. Quando? Quando por meio da fé nós fomos sepultados com Cristo Jesus. Você morreu com Cristo e você foi sepultado com Ele. A sua antiga natureza, meu irmão, a autoridade que o pecado tinha sobre você, foi vencida no Calvário. E no momento em que Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele, com uma nova natureza. As coisas velhas passaram. E a partir da nova aliança que você tem com Cristo, tudo se fez novo. O pecado, portanto, é um acidente que deve te entristecer, que deve te fazer chorar. Os puritanos diziam: o pecado é um mal sem par. Agora olhe para Romanos 6,12. Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereça cada um de vós os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Perceba, como ressurretos dentre os mortos, você ressuscitou com Cristo. E ofereça os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora olha para Romanos 6,14. Romanos 6,14. Porque o pecado o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Você se livrou da tirania do pecado.
Você agora pode dizer, meu irmão, para a pornografia, foi mencionado aqui, houve até um estudo precioso, você não tem mais autoridade sobre mim, você não me domina, eu venci no Calvário. Você pode dizer para os seus vícios, sim, vícios, vocês não possuem mais autoridade sobre mim, eu os venci com a graça de Deus na vitória do Calvário. Eu tenho um novo Senhor, que não é a pornografia, nem os vícios ou quaisquer outras coisas. O meu Senhor é Cristo e Ele cuida de mim, Ele cuida da minha alma eterna. Eu sou uma nova criatura, eu sou santo. Portanto, irmãos, é por causa dessa liberdade que nós precisamos ser santos em todas as coisas. Santos em nossos relacionamentos, sobretudo com a esposa e com os filhos. Santos na rua onde moramos, na empresa onde trabalhamos, no time que participamos, nas redes sociais que temos. Nós vamos falhar? Claro que vamos. Nós vamos magoar? Claro que vamos. Nós vamos frustrar? Claro que vamos. Ninguém aqui é perfeito. João nos diz que se você disser que não tem pecado, nesse momento você já mostra que é pecador e que não conhece o evangelho coisa nenhuma. Mas você precisa ser santo o suficiente para no momento em que você errar, você dizer, meu irmão, eu compartilhei isso aqui e agora eu vi que tinha uma palavra aí no meio que não é bênção. E eu vou apagar e eu quero lhe pedir perdão. Deu aquela trancada lá no colega, você não percebeu? Quem é perfeito, irmãos? O melhor que tinha era dos grandes, Ayrton Senna, sofreu um acidente também, infelizmente vai até falecer de um, ninguém é perfeito. Você vai aí arranhar essa roda que você tanto estima no meu fio, né? Guarda o coração, pode acontecer, não vai, estou dizendo que vai acontecer, não pode, meu irmão. Você pode, sem querer, dar uma fechada em alguém, entendeu? Em vez de fazer aquela cara de John Wick, cangaceiro, baixa o vidro, meu irmão. Mostra que a cruz ensanguentada transformou a tua vida. É difícil para mim, eu sou igual a você. Eu penso que eu sou, sabe, Lewis Hamilton no trânsito. Baixa o vidro, meu irmão, em nome de Jesus, me perdoe, eu não vi você. Se o camarada de lá te xingar, eu sei que não vai ser fácil, não é para mim também não. Engola aquilo ali, tenta oferecer outra face, meu irmão. Daqui a pouco ele vai entrar numa rua, você vai seguir direto. Quem é que vai vencer? Quem vai vencer é Cristo. Porque daqui a 15 dias, quem sabe, algum dos seus irmãos vai convidar aquela mesma pessoa para o seminário de homens. Ele vai estar sentado numa fila olhando para você em outra. Se ele te xingar do lado, você se xingar do outro, ele vai sentar e vai dizer, oxe, quem está ali? Será que é convidado também? Ao colega que está dirigindo o culto faz. Agora eu chamo o irmão fulano para fazer a oração intercessória. E nós podemos passar um tempão dando exemplos aqui. Irmãos, eu tenho aqui um craque de futebol, não chego nem para amarrar a chuteira dele aí. Mas eu gosto de correr também atrás da bola, né? Teve um dia lá, irmãos, que eu dei uma entrada lá, num irmãozinho da igreja, irmãos. Só vocês vendo a cena. Aí chegou um irmão para mim e falou assim, ei pastor, essa aí foi de novo convertido, viu? Aí tem que pedir perdão, né, irmãos? Deus é bom, diga no seu coração, Deus é bom, Deus é bom. Todo aquele que é santo tem prazer em obedecer à lei de Deus. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não era porque Davi não falhava, não era porque Davi não pecava. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando Davi era confrontado, ele não procurava desculpas, ele não procurava justificativas. Sempre que Deus confrontava Davi, o homem baixava a cabeça e dizia, é verdade, Senhor, eu errei. É verdade, Senhor, eu errei. Achei em Davi meu servo, um homem perfeito, é assim que está dito? Achei em Davi meu servo, um homem segundo o meu coração. Portanto, Pedro diz, irmãos, verso 17, se você invoca como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa
peregrinação. Ora, há uma possibilidade aqui. Pedro diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Nós invocamos ou não invocamos? Sim, nós invocamos. Então essa condição é satisfeita por nós. Pedro, nós invocamos. O que acontece? A nós que invocamos como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Aí Pedro diz: se você invoca como Pai aquele que não olha para sobrenome, para conta bancária, para casa bacana, para carro do ano, para amigo influente, você serve a esse Deus, que não está nem aí para o que você tem, nem quem você conhece, Ele quer saber quem você é. Se você serve a esse Deus, porte-se, final do verso 17, com temor, durante o tempo da sua peregrinação, porque esse Deus é santo. E ele diz: seja santo, assim como eu. Nós não vamos atingir esse patamar, é verdade, mas nós precisamos nos esforçar. Por quê, irmãos? Verso 18: porque não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que os nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Sabe por que é que você deve temer, meu irmão? Porque o preço foi muito alto. O que é que nós mais valorizamos? O que nos custa pouco ou o que nos custa muito? Se uma coisa que pouco te custou se quebra, você pouco é afetado com o prejuízo. Mas se algo que te custou muito, mas muito mesmo, é prejudicado, isso afeta o seu coração, sim ou não? Você sabe o que a sua alma custou para Deus? A vida do filho dele. Você tem ideia do valor que ele dá a isso? Da responsabilidade que você tem? Do compromisso que você tem com ele? Não foi por meio de prata ou ouro, meu irmão, que Deus te tirou da prostituição, da mesa de jogo. Não foi por meio da prata e do ouro que Deus tirou aquele palavrão da tua boca, aqueles pensamentos imundos da tua mente, aquele ódio do teu coração. Não foi por meio de prata e de ouro que Deus limpou o teu nome, reconstruiu a tua família, devolveu o amor da tua esposa, o respeito dos teus filhos, limpou o teu nome na praça. Não foi por meio de prata nem ouro, foi por meio do sangue do filho dele. Sabe por que a sua casa é um lado oscilar? Por causa do sangue. Sabe por que o seu nome é respeitado? Por causa do sangue. Sabe por que você tem crédito na praça? Por causa do sangue. Sabe por que a sua família é estruturada? Por causa do sangue. Sabe por que a tua mulher te ama e te respeita? Por causa do sangue. Sabe por que os teus filhos estão crescendo para se tornar homens e mulheres de Deus? Por causa do sangue. Sabe por que você promete e cumpre? Por causa do sangue. Sabe por que você compra e paga? Por causa do sangue. Sabe por que você vai morar no céu com Deus? Por causa do sangue. Portanto, meu irmão, verso 17, porte-se com respeito, com temor, com reverência, mas sobretudo com gratidão, durante o tempo da sua peregrinação. Nós vamos orar agora porque o meu tempo acabou. 50 minutos cravados. Cadê o irmão? Está ali, glória a Deus. Eu sou igualzinho a vocês e eu já ouvi isso várias vezes. Quando um amigo seu quebra um galho gigantesco para você,
Quando um amigo seu lhe faz aquele favor que salva a sua vida, toda vez que você encontra ele em algum lugar, o que é que você diz? Você aperta a mão dele, você dá um abraço nele e você diz: meu amigo, você é meu. É assim ou não é? Conte comigo para o que você precisar. Quando ele passa longe, se tiver alguém perto de você, você fala assim: está vendo ali? Ali é o que? A gente diz: ali é o que? Ali é um homem. É assim ou não é? Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem foi que fez a coisa mais extraordinária por você? O que é que você deve fazer quando você olha para ele? O Senhor, até o fim da minha vida. Obrigado, Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é bom. O Senhor é justo. Olha aqui a conta, Senhor. Eu não tenho como pagar. Não se paga com prata. Não se paga com ouro. Só se paga com vida. Só há perdão de pecados se sangue for derramado. O meu sangue não paga a conta. Porque o salário do pecado é a morte. Se eu morrer, eu não vou valer nada. Eu tenho que pagar. O que o Senhor pode fazer por mim? Descansa o seu coração, meu filho. Vou mandar alguém para morrer no seu lugar. Esse aqui é digno da sua gratidão. Esse aqui é digno do seu louvor. Até o fim da sua vida. E no final da sua jornada, Ele ainda vai lhe colocar na glória. Primeira aplicação, irmãos, e nós vamos orar. Nós precisamos permanecer atentos e preparados. A qualquer momento, o Senhor voltará. Nós cantávamos aqui: um dia tudo irá findar. Em segundo lugar, lembrem que nós não somos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou. Nós somos livres agora para adorá-lo. Portanto, não empreste mais o seu corpo como instrumento de iniquidade, mas empreste o seu corpo como instrumento de justiça para a glória de Deus. E em terceiro lugar, nós que somos santos, vamos nos esforçar para avançarmos cada vez mais, irmãos, nesse nosso relacionamento com Deus. Talvez hoje você não seja ainda tão santo como Deus espera que você seja. Mas hoje, seguramente, você é mais santo do que você era ontem. E se você se esforçar para amanhã você ser mais santo do que você é hoje, pode ter certeza que para Deus já vai ter valido a pena. E ainda que o inimigo, em uma ocasião como aquela de Jó, se aproxime de Deus. Eu estou dando apenas um exemplo, tá bom? Um exemplo. Ainda que o inimigo, porventura, como naquele caso de Jó, pudesse se aproximar de Deus e dizer o seguinte: olá o teu servo. Está vendo? Ele não é santo como tu és santo. Se você viver dessa maneira, meu irmão, Deus vai poder dizer: mas você não pode dizer, Satanás, que ele não está tentando. Vai fazer diferença, irmãos. Vai fazer diferença. Talvez você não consiga nessa vida ser santo como Deus é santo, porque de fato isso é impossível. Só na glória nós seremos perfeitos, mas não perfeitos como Ele é. Contudo, se esforce como se isso fosse possível. Amém? Amém. Sede santos em todas as coisas. Vamos orar? Meu Deus, nós te amamos e nós te amamos com toda a força do nosso coração. Muito obrigado por mais um seminário extraordinário de homens que o Senhor nos concedeu. Ontem nós aprendemos que a santidade vem do Senhor. E hoje, meu Deus, nós estivemos pensando sobre o fato de que devemos ser santos em tudo. Senhor, eu e
todos os teus servos que aqui estão, temos falhas, nós erramos, reconhecemos os nossos erros, Senhor. Mas por favor, meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Nos ajude em nossas fraquezas, nos ajude em nossas imperfeições, nos ajude em nossos fracassos, nos ajude em nossas frustrações, Senhor. Dá-nos cada vez mais de poder no Teu Espírito. Enche-nos cada vez mais dessa maravilhosa unção, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, naquilo que nós precisamos melhorar. E nós invocaremos o Teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.